deve ser feito quando a criança escreve com muitos erros e quando ela cresce e o problema persiste? Como podem pais e professores ajudar? Para nos ajudar a encontrar resposta a estas questões, temos connosco Armanda Zenhas, professora e especialista em educação. É frequente vermos uma criança dar menos erros quando começa a aprender a escrever do que algum tempo depois em que os erros parecem surgir em catadupa. É preocupante esta situação ou faz parte do processo de aprendizagem? Eu acho que faz parte do processo de aprendizagem. Quando a criança começa a escrever, ela tem um número limitado de palavras à disposição e, portanto, é natural que tenha menos erros. À medida que vai aprendendo, ela começa a arriscar a escrever palavras novas, textos mais longos e, portanto, é natural que dê um número maior de erros. E acho que é importante que, embora essa correção dos erros seja feita, ela não seja muito penalizadora. Porque se a criança depois tem medo de arriscar, ela limita também a sua aprendizagem e a sua criatividade. Com isto eu não quero dizer que o professor não deva corrigir, deve sim, deve ter a preocupação da criatividade, mas deve também ter a preocupação da correção ortográfica, da sintaxe, da pontuação, etc. Os pais também podem ajudar com diversos jogos e materiais manipuláveis que existem, como lotos, dominós, quadros magnéticos com letras aderentes, etc. E se o problema persiste à medida que se avança na escolaridade? Aí acho que é importante ver em que situações ocorrem os erros. Por exemplo, se a criança erra quando está a escrever livremente, se erra quando está a escrever o que ouve ou a escrever o que copia, e depois ver que tipo de erros surgem, se são repetições de letras ou de sílabas ou omissão, pelo contrário, se há troca da ordem, se há falta de acentos. Portanto, é de facto importante ver tanto a situação como o tipo de erros. E o que é que pode ser feito nestas situações? Como é que se pode ajudar um jovem ou uma criança a melhorar a ortografia e a reduzir os erros? Eu penso que o professor, em função dos erros que diagnosticou, deve traçar um plano, deve ver quais as estratégias mais adequadas a utilizar na sala de aula e, por vezes, precisa de apoio de outros técnicos, como psicólogo escolar, professor de apoio e da família. O da família é, por exemplo, imprescindível se o professor vê que os erros se devem ao facto da criança não ver ou não ouvir bem. A família tem que a levar ao médico. Os jogos e as atividades lúdicas de que falei antes também podem ser importantes, mas quando os pais querem fazer esse tipo de trabalho com os filhos, devem primeiro falar com o professor, porque há diferentes métodos de ensino da leitura e da escrita e, portanto, é bom que haja uma conjugação dos esforços e que esses momentos lúdicos e de prazer que os pais podem ter com os filhos fazendo essas atividades estejam de facto a contribuir e sejam concertados com as estratégias que os professores desenvolvem nas aulas. Portanto, nesta como noutras áreas, eu acho que a colaboração entre a família e a escola são indispensáveis. Pronto, já sabem então, uma boa articulação entre os pais e a escola é imprescindível para uma análise correta da situação e para definir estratégias de intervenção adequadas a cada caso. É tudo por hoje, até à próxima.